Saudações, meus amigos. Vamos hoje ao estudo do Livro dos Espíritos. Então vamos antes elevar as nossas mentes, pedir aos nossos mentores espirituais que nos acompanhem e aos nossos mestres do nosso centro espírita que harmonizem-se conosco para que nós possamos aumentar o nosso grau de entendimento junto com a nossa boa vontade e perseverança no nosso estudo, para que nós possamos evoluir os nossos conhecimentos, evoluindo assim os nossos espíritos. Que assim seja. Muito bem, nós estamos no Livro dos Espíritos, no item, que está falando das relações de além-túmulo. Ou seja, as relações entre os espíritos. E hoje nós vamos estudar as questões 284 e 285, que já estão aqui. Então vejam, a questão 284, ela pergunta assim: como os espíritos que não têm mais corpo podem constatar sua individualidade e se distinguir dos outros seres espirituais que os cercam? Porque a pergunta é assim, um paralelo, Nós reconhecemos uns aos outros pela aparência dos nossos corpos. E aí a pergunta é, como os espíritos que não têm mais corpos conseguem, manter essa individualidade? E aí vem aqui a resposta, Constatam sua individualidade pelo perispírito, que faz os seres distintos uns dos outros, como o corpo entre os homens. Então ele está explicando que no mundo espiritual, na erraticidade, os espíritos se distinguem, ou seja, se reconhecem pela aparência do perispírito. Então vamos lembrar um pouquinho daquilo que nós já estudamos do perispírito. E o nosso irmão Miramês, muito sabiamente, na resposta comentada dele, que o Newton, colocou para a gente lá o link na semana passada, ou retrasada, se não me engano, de todo o Livro dos Espíritos comentado questão a questão pelo Miramês. E é bem interessante. E o Miramês ele explica que o perispírito, então ele nos lembra dos nossos estudos já do Livro dos Espíritos, que o perispírito é um corpo bioplástico. O que é um bioplástico? Se a gente for procurar na internet bioplástico, a gente vai achar uma porção de coisa aí da indústria que produz plásticos a partir da cana, e não é nada disso. Um corpo bioplástico, como ele quer falar, a palavra plástico, quer dizer aquilo que é capaz de ser moldado. Por isso que a gente, toda essa matéria plástica, todo o material, os polímeros que a gente chama de plásticos, a gente chama de plástico por quê? Porque eles podem ser moldados das mais diversas formas. Então plástico é aquilo que pode ser moldado. Bioplástico é que faz a interface entre espírito e corpos humanos, vida, biovida, e pode ser moldado. Então, o nosso perispírito normalmente tem a aparência da nossa encarnação, da nossa última encarnação. Pois bem, então o Miramês nos explica que é o nosso corpo que se molda ao perispírito, na verdade, e que o equilíbrio do perispírito reflete no equilíbrio do corpo. Como nós somos seres ainda em evolução, nem sempre nós conseguimos manter o equilíbrio espiritual. Aliás, muito dificilmente nós conseguimos manter o equilíbrio espiritual assim, numa constância que reflita sempre na saúde do corpo. Então a gente tem os desequilíbrios decorrentes do desequilíbrio espiritual refletidos no nosso corpo. Claro, todos nós passamos por isso, em determinados momentos da nossa vida. E ele dá dois exemplos assim extremos, do reflexo do perispírito no corpo. Ele fala que quando os espíritos superiores reencarnam, a gente vê que eles têm o total domínio do corpo, das células do corpo, inclusive, do equilíbrio do corpo pelo equilíbrio espiritual que tenha.
Então, nós estamos falando de seres superiores. Então, nós vamos falar, por exemplo, né? O Chico Xavier, ele ficava doente, né? Ele tinha lá os probleminhas de saúde dele. É um espírito muito mais elevado do que nós, mas ele mesmo diz que ainda está em evolução, ainda falta muito para ser um espírito superior. Agora, nós não vemos, por exemplo, né, nenhuma história no Evangelho contando que Jesus, né, tinha alguma doença, não é? Então, aí sim, um espírito superior, né? E outros que aqui estiveram, mas não podemos tomar, assim, por exemplo, Chico Xavier como um modelo de espírito superior. Um espírito muito mais superior do que nós, com certeza, mas na classe dos espíritos superiores, talvez ele ainda não pertença, né? E aí o outro exemplo que ele dá do lado, assim, do oposto, né? Que os espíritos, o perispírito, ele pode, inclusive, perder a forma, né? Porque o ser, né? O espírito, ele vai se animalizando de tal forma, né? Que ele vai perdendo a forma humana, e nós vemos em alguns relatos espíritas, né? Falando dos ovoides, né? Que são espíritos que, de tanta maldade, de tanto ódio, de tanto rancor, eles vão se animalizando e chega uma hora que eles perdem completamente a forma e viram como se fossem uns ovoides, uns ovos, né, concentrados de energia, que ainda vão precisar passar por muita evolução para recuperar a forma humana, né? Bom, então a resposta à pergunta, né, então a resposta, né, a pergunta que está aqui, né, que ela sumiu um pouquinho, mas agora eu já fiz ela voltar aqui, como eles se distinguem pelo perispírito. Nós falamos um pouquinho do perispírito aí. Já na questão 285, né, 285, a pergunta né, os espíritos se conhecem por terem coabitado a Terra? O filho reconhece o pai, o amigo seu amigo? E aí vem a resposta, né? Sim, e assim de geração a geração. E na sequência aí tem uma outra perguntinha, né? Que em algumas edições está lá 285A, né? Como os homens que se conheceram sobre a Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? E aí vem a resposta, né? Vemos nossa vida passada e a lemos num livro, vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos. Vemos sua passagem da vida para a morte. Então, aí agora a questão é um pouco mais profunda, né? Como os espíritos conhecem aqueles com quem coabitaram na Terra. Porque, vejam só, nós habitamos a Terra várias vezes, né? Incontáveis vezes, né? Muitas vezes. Nós já reencarnamos muitas vezes e ainda vamos nos reencarnar muitas outras vezes. Como o espírito, ele distingue um do outro pela imagem do perispírito, que conserva a imagem normalmente da última encarnação, como é que eu posso reconhecer aqueles com quem eu convivi muito lá atrás, né? E aí aqui o Livro dos Espíritos está nos explicando, né, que nós vemos a nossa vida passada e a lemos como num livro, né? Vendo o passado dos nossos amigos, dos nossos inimigos, vemos sua passagem da vida para a morte. E aí o Miramês, ele destrincha um pouco essa resposta, né, falando assim, que claro que tudo depende do grau de evolução, né? Então, espíritos pouco evoluídos ou ainda não evoluídos não têm praticamente consciência de vidas passadas e de nada. Espíritos médios, né, podem ter consciência da vida passada, pode ter consciência dessa atual encarnação, reconhecer os parentes lá, mas pode ter uma certa limitação nas memórias que vai ter das vidas muito mais antigas, muito mais pretéritas, né? E conforme a gente vai adquirindo evolução, a gente vai evoluindo, a gente vai tomando consciência de encarnações muito anteriores, né?
E vai tendo acesso a lembranças de outras diversas encarnações. E junto com essas lembranças vem, né, a lembrança de várias outras pessoas com quem convivemos, com quem tivemos inclusive parentesco, seja parentesco através de famílias carnais ou parentescos espirituais, né? E vamos lembrando e reconhecendo, né? Como se fosse um livro diante de nossos olhos. Mas isso, claro, depende do grau de evolução de cada um. E no limite, né, o que o Mês fala, fala que é assim que nós reconhecemos a irmandade que Jesus nos fala, né, que todos somos irmãos, porque no fundo fazemos parte de grandes famílias espirituais, né? E ele fala assim, que é para a gente esquecer um pouco o parentesco, né, do vínculo carnal. Né? Se nunca teve nenhum vínculo carnal, nunca teve vínculo aqui enquanto encarnado, não é parente, não faz parte da mesma família. Não tem nada a ver. Né? Ele fala que a gente tem que expandir, né, para a gente entender essa coisa da família espiritual. E uma coisa muito interessante que ele fala né, através dessa expansão, a gente tem que ter a consciência de que é por isso que nós devemos amar os inimigos, como o Jesus nos falava, né? Porque ele fala, amar os amigos, né, aqueles por quem temos naturalmente afeição, é muito fácil e até os desequilibrados fazem. Né? Agora, você emitir energias positivas para aquelas pessoas que te fizeram mal, isso sim é o exercício do verdadeiro amor, que evidentemente não é fácil, mas um dia na nossa evolução nós vamos conseguir fazer isso com mais e mais facilidade. Né? Por quê? Porque essa energia positiva que a gente vibra faz com que aquela pessoa que nos fez mal consiga sair da escuridão em que ela se encontra, porque é por isso que ela nos fez mal. Né? E aí, bom, claro, tudo isso vem com a evolução. Muito bem, meus amigos, questões 284, 285 estudadas, demos mais um passinho aí no nosso estudo do Livro dos Espíritos. Espero que vocês tenham uma ótima noite, né, se estão vendo isso à noite, e que tenham um resto de semana abençoado a todos nós. Fiquem com Deus.